Olá, seguidores do Conexão Sundance. Razão de Aspecto, Cinemação, Jetro.com.br e o Wannabe Nerd. Vamos falar agora do segundo filme do terceiro dia, Sin Senhas Particulares, que é o título original em espanhol do filme mexicano, ou Identifying Features, que é o nome em inglês, né, do filme. Mas vamos ficar com o nome em espanhol, que é o nome original. Esse é um filme que trata, na verdade, sobre imigração, certo? Mas ao contrário do que se pode esperar, né, quando você vê a sinopse do filme, você vê lá que o filme trata de uma mãe que não desiste de entender o que aconteceu com o filho dela, que desapareceu durante a travessia da fronteira com os Estados Unidos, né? A gente imagina que o filme vai tratar aqui do que acontece com o filho quando ele passa na fronteira, né? O processo de deportação e essa coisa toda, né? E a relação com os Estados Unidos. Mas não, o filme não é sobre isso, na verdade. Não que não tenha essa parte no filme, porque não faria sentido se não tivesse, mas é muito colateral. O filme trata, na verdade, da situação do norte do México e do que leva, na verdade, essas pessoas a atravessarem a fronteira, o que acontece com elas no caminho, né? O filme, ele se concentra muito em entender toda a violência e a brutalidade dos assassinatos e dos cartéis no norte do México, né, contra os próprios mexicanos, né, coisas que acontecem lá corriqueiramente e que nem sempre vão parar nos jornais, né, volta e meia tem algum massacre que vai parar na imprensa internacional, mas são coisas comuns que acontecem diariamente lá. Então, para contar essa história, o filme coloca a Magdalena, que é, aliás, muito bem interpretada pela atriz principal, que vai com o nome aqui, né? Que resolve então ir até a fronteira para entender o que aconteceu com o filho dela, que desapareceu há 2 meses e não deu resposta. Nesse caminho, então, ao lidar com as autoridades mexicanas, ela tem que lidar com o reconhecimento de corpos, mostra toda a realidade, né, dos corpos que são achados em covas rasas, dos corpos que são achados queimados, né, dos sequestros de ônibus e assassinatos de pessoas e da violência crescente, né, nessa zona do norte do México fronteiriça com os Estados Unidos. E nessa jornada ela acaba tendo que fazer entrar em algumas áreas rurais do México muito perigosas e acaba então encontrando alguns personagens, né, que estão tendo a sua jornada paralela, que vão convergir com a jornada da Madalena para então chegarmos à resolução. Sin Senhas Particulares o filme ele é impactante, ele é compassado, claro que vocês dizem, Maurício, é eufemismo de crítico para dizer que o filme é lento. Eu não diria exatamente que o filme é lento, entendeu? Porque ele não é exatamente arrastado. As coisas estão acontecendo, elas estão acontecendo emocionalmente, né? Na maior parte do tempo, né? As coisas estão acontecendo emocionalmente. A jornada está acontecendo, você está vendo as coisas acontecerem, a história está progredindo. Mas, ao mesmo tempo, ele não tem uma necessidade de desenvolver a ação muito rápida, né? Até que no final do filme, na verdade, nós temos a violência propriamente dita acontecendo, né? Porque ao longo do filme, isso é algo que enquanto eu estava assistindo eu achei muito interessante, é que o filme ele falava da violência, né? A gente sentia o peso da violência, mas essa violência ela não aparecia no filme, né? A gente percebia a violência pelas consequências da violência, né? A gente percebia a violência por ver os corpos, a gente percebia a violência pelos dados que apareciam em relação aos assassinatos e os sequestros, percebia a violência pelas pessoas chegarem no lugar que estava cheio de sangue, onde as pessoas tinham acabado de ser assassinadas. A gente não via violência, né? Até que chega um ponto do filme em que a violência propriamente dita aparece. Causa muita empatia, né? E acho que mostra uma realidade que a maioria das pessoas não conhece, nem nos Estados Unidos e nem fora dos Estados Unidos. Né? É exatamente entender o que se passa ali naquela região e por que essas pessoas muitas vezes são tão desesperadas, né, para sair daquele lugar e daquela vida que eles têm. Filme mexicano, né? O diretor tá aqui e que fica com uma nota 4 de 5, né? Seria um filme nota 8. 4 de 5. E não esqueça, por favor, já que você já está seguindo aqui o Conexão Sundance, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho e compartilhar esse vídeo para ajudar a espalhar a palavra da cobertura do Festival de Sundance
pelo mundo.